Antes de começar o nosso vídeo, né, pedir aquela corrente, como o Roberto Dinamite pediu, que Deus possa abençoar o Roberto, dar muita força para ele nesse momento difícil, para a família dele, e que tenho certeza que ele vai passar por isso aí, vai ser mais um golaço aí na vida dele. Então, vamos para essa corrente aí, porque o nosso ídolo pediu, família vascaína. Roda a vinheta, vamos falar de Vasco, tem muita coisa pra gente falar aí, quero a sua opinião. Vai! E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Vamos falar aí dessa reunião no vídeo de hoje, né? Do Salgado e Júlio Brandt, que estão aí dizendo que é união para ajudar o Vasco da Gama. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Eles querem vender o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nosso assunto inicial aqui, que é falar da montagem do elenco do Vasco para 2022, eu acho que cabe nesse contexto, porque não é possível você montar um elenco para 2022 repetindo os mesmos erros de 2021. E aí parece que realmente eles não querem que o Vasco possa subir de divisão, voltar para o seu lugar de direito para vender o clube, o futebol do clube, a preço de banana, família vascaína. Então vamos seguir aqui falando, por exemplo, do Everton, né? Lateral direito que está vindo aí do Red Bull Bragantino, chegou no Rio de Janeiro ontem à noite e vai se apresentar ao Vasco hoje. Um lateral que vejo, pelas opções do elenco do Vasco, vem para ser titular. O Vasco também quer montar uma filial do Atlético Goianiense, é isso? Tem interesse aí no Matheus Barbosa, um volante que eu acho até interessante. No cenário que essa gestão de merda coloca o Vasco, é uma aposta interessante. Inclusive fez 2 gols no Vasco da Gama. A matéria que mostra que o presidente do Atlético Goianiense deixou aí na mão do empresário e do jogador a opção de jogar no Vasco da Gama, porque ele não quer emprestar o Matheus Barbosa para nenhum time da Série A, não quer reforçar, tem um bom relacionamento aí com o Vasco da Gama, com o Carlos Brasil, e tá na mão do empresário e do jogador a decisão de se vai jogar no Vasco ou não. Eu acho uma aposta interessante. Outro jogador que foi cogitado ontem também é o Oliveira, zagueiro, e o Vasco precisa muito de zagueiro, tem poucas opções no elenco, mas o Oliveira eu não conheço, nunca vi jogar, mas é do Atlético Goianiense. A informação também de ontem é que o Vasco voltou aí os interesses a um centroavante, posição que hoje o Vasco só tem o Raniel, e o Zé Roberto, que também é do Atlético Goianiense, o Vasco voltou os olhos ao Zé Roberto. Então, de todos os jogadores que são colocados aí no Vasco da Gama, cogitados no Vasco, claro, são jogadores que realmente são apostas, né, como o Matheus Barbosa e como o Zé Roberto. O Oliveira eu não conheço, mas dentro do cenário que o Vasco vem contratando os seus jogadores, na minha opinião, acho apostas interessantes. Agora, o Vasco comete os mesmos erros de 2021. Não investe no futebol, não traz aí 2, 3 bons nomes com uma condição técnica acima da Série B para o Vasco se destacar na competição e voltar à elite do futebol brasileiro. É como o Lisca disse, na Série B, os clubes que vão enfrentar o Vasco jogam a vida, dão sangue, lutam até o final, e a gente viu o que aconteceu esse ano. O Vasco foi 10º na competição e aí repete os mesmos erros? Não é possível. Querem vender o futebol do Vasco. Vamos seguir aqui falando que é o Léo Na Torcida Vascaína e o Thiago Fontes, também vascaíno do Cerrado, trago essa informação, e aí o Sport News Mundo e o Globo Esporte também destacaram ontem dessa reunião aí que teve aí Salgado, Júlio Brandt, uma união para ajudar o Vasco da Gama? Claro que não. Desses caras a gente não pode esperar nada de bom. É claro que eles querem vender o futebol do Vasco. Então vamos ler aqui o destaque da matéria do Globo Esporte, que está aqui, ó. Em nota, o Vasco informa que no encontro, que também teve a presença do vice-geral Carlos Osório, do Nelson Sendas, Brandt propôs a criação de uma estrutura por ele chamada de pré-SAF, que em sua visão poderia ser um caminho para abrir a possibilidade de um aporte de recursos ao Vasco, oriundo de um grupo de empresários portugueses. Salgado, no entanto, acredita que a constituição direta da SAF abriria melhores oportunidades para o clube com aporte de maiores recursos proveniente de investidores estratégicos, focando no longo prazo. Os debates com a Sempre Vasco para a formatação da SAF seguirão. Família vascaína, o negócio é o seguinte, se eu disser aqui para você que eu entendo dessa situação de SAF, eu vou estar mentindo. Não entendo porra nenhuma, mas a gente entende de pessoas e de mentiras. E aí essa decisão tomada aí pela união de Jorge Salgado e Júlio Brandt, isso não pode acontecer no Vasco,
Porque eu entendo que nenhuma pessoa nesse mundo, né, se propõe a isso, a só trazer mentiras pro clube e, porra, fica sendo chamado de golpista pelos torcedores. Nenhum torcedor vê nenhum dos dois como opção pro Vasco da Gama. Ninguém acredita nos dois e os dois continuam aí se propondo esse tipo de situação. Por exemplo, a família dos dois, né? Porra, se expondo dessa maneira sem ter aí o benefício próprio. Porque realmente condições de ajudar o Vasco, projeto, planejamento para ajudar o Vasco, tá comprovado que nenhum dos dois tem. Então, para que ficar se colocando a esse tipo de situação? Só tem um ponto nisso, é o interesse próprio, é o interesse pessoal. Porque aqui, família vascaína, eu quero destacar com vocês isso. Tá na mão dessa gestão ou do Júlio Brandt, essa união aí, decidir isso para o Vasco da Gama? Porque tá aqui, eu fui lá no site da Mais Vasco, olha só isso aqui, essa imagem, ó. Planejamento estratégico, mais de 200 milhões em recursos para o Vasco da Gama e tá aí anualmente. Isso aconteceu e aí eles colocam até lá no site, lá nos slides deles, né? Coloca aqui o seguinte, ó, como seria isso? Como seria isso? 200 milhões anualmente no futebol. Tá aqui, ó. A Mais Vasco desenvolveu diversos projetos para as principais áreas do clube, dos quais 14 se destacam, que incluem criptomoedas, captação de vias, diferentes fundos de investimento, captação de vias, leis de incentivo, comercialização. Então, uma porrada de coisa aqui, sócio-torcedor, Vasco TV, produção de conteúdo e marketing digital, entre outros. E não trouxeram recurso nenhum para o clube. Então são esses caras que se sujeitaram, que entraram da maneira que entraram, vão definir, vão decidir isso, o futebol do Vasco. E o Júlio Brandt, cara, essa união não dá. Eu não entendo porra nenhuma de SAF, mas vindo deles não dá para acreditar. Eu discordo plenamente de qualquer coisa que venha desses caras. O Júlio Brandt, junto com o Campelo, não sei se vocês lembram, se recordam dessa situação no programa do Benja, foi uma das coisas mais ridículas que eu vi, uma discussão ao vivo, um xingando o outro, um ofendendo o outro, e a gente viu na cerimônia de posse do Salgado, o Júlio Brandt elogiando o Campelo. Então, porra, vindo dessas pessoas que só construíram falsidade, mentiras, não dá, família vascaína. Inclusive, eu acho que a torcida do Vasco, né, o Levin até destacou essa situação das torcidas organizadas, mas eu acho também, né, que todo torcedor vascaíno precisa ficar enganjado nessa situação. De alguma maneira, a gente tem que se unir para tirar esses caras de lá. O Levin colocou esse stories aí, ó, dizendo o seguinte, ó, essa é com sobra a pior gestão da história do clube. Alô, torcidas organizadas, vocês estão felizes? E aí, cara, eu até vi lá na Força Jovem, eles destacando o seguinte, né, ali vendendo um casaco do clube, filmaram essa situação e botaram lá nos stories deles, e tá aí, ó, o cupom de desconto é lá, ó, renuncia Salgado. Mas eu acho que precisa haver uma união das torcidas organizadas, né, dos torcedores que não fazem parte, dos beneméritos, do sócio. Alguma coisa a gente tem que fazer, uma união da torcida para tirar esses caras de lá. Não pode permanecer esse tipo de situação. A SAF, vinda deles, eu não acredito em nada, porque eles só construíram mentiras e construíram esse Vasco aí. Olha bem, a nossa paixão, que é o futebol, como é que uma gestão repete os mesmos erros, não traz reforços dignos de Vasco da Gama. Olha a posição que o Vasco ficou na 10ª colocação, repetiu os mesmos erros. É um absurdo, família vascaína. E aqui, para finalizar o nosso vídeo, né, eles, como o Jorge Salgado destacou, né, na nota oficial do Vasco da Gama, que ele coloca assim, ó, a diretoria administrativa permanece aberta a estudar propostas concretas que ajudem o clube a enfrentar as atuais dificuldades financeiras, família vascaína. E não é isso que a gente vê, porque ele não dá voz ao Levenciano, já que o Levenciano mostrou esse projeto aí pro VP de Finanças, né, e gostou muito, ficou muito entusiasmado com o projeto e isso não vai pra frente. Aí o Levin colocou essa postagem aqui, família vascaína, vamos abrir aspas aqui, ó. Estão tirando o Vasco dos vascaínos, à luz do dia na cara dura. Tenho feito tudo que eu posso para mostrar a verdade para todos. Até aceitei doar meu tempo e meu trabalho para pôr ordem na casa, mas não recebem.
Não ouvem, não aceitam, não pedi a saída de ninguém, apenas minha entrada com margem de manobra em áreas vitais para a virada de chave, necessária no momento. Estão cegos de raiva ou preferem, talvez, por mera inveja ou vaidade, destruir, ao me ver fazer acontecer. Família vascaína, perfeito, é o que eu penso. O que esses caras estão fazendo lá é inveja. Inveja de quê? Se ele realmente entrar e fazer acontecer, você acha que em futuras eleições vão acontecer o quê? Mas Vasco, sempre Vasco, não vai ter a mínima possibilidade de novamente sentar na cadeira de presidência do Vasco da Gama ou do Conselho Deliberativo. E vaidade, porque só quem perde é o Vasco da Gama. Já que, como eu mostrei aqui, as propostas de campanha, o Júlio também, que não tem porra nenhuma pro Vasco, pura vaidade, e só quem perde é o Vasco da Gama. Inclusive, eu quero mostrar aqui pra vocês, cara, que como a mídia, como os jornalistas, os passadores de pano influenciam nesse tipo de situação, porque tem muito torcedor que não quer saber de política, né, só quer saber do resultado em campo. Aí vem um cara desse aqui, ó, né, que até eu gosto muito, faz um bom trabalho, é um excelente narrador na rádio, mas vê a porra desse comentário aqui desse sujeito, ó. O Luiz Penido botou aqui, ó, Júlio Brandt apresentou ao presidente Salgado e outros membros ilustres sua ideia de pré-SAF. Seria Júlio o primeiro grande vascaíno a mostrar grandeza em prol do Vasco? Parabéns, Júlio. E aí o Levin até colocou em cima dessa postagem, ó, sem dúvida, ninguém, mas nunca fez ou ofereceu nada. O cara tá cansado aí de oferecer ajuda e os caras tão cego. Não pensando no clube, pensando, claro, no pessoal. Alguma coisa eles vão ganhar com essa porra aí de SAF. Não é possível. São chamados de golpista. Quando tem live da Sempre Vasco, fecha o chat, não pode ter comentário. Por que se sujeitar a esse tipo de situação? Na ideia deles, eles falam pra vocês que querem ajudar o clube, mas porra nenhuma, porque não tem a mínima condição disso, família vascaína. É muito triste ter esse tipo de gente, esse tipo de pessoa no clube de regatas Vasco da Gama. E aí, cara, que raiva, né, dos passadores de pano, desgraçados, que não falam desse tipo de situação. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.